Boa tarde, meu nome é Ana Raquel Macedo Mendes e eu trabalho na Secretaria de Relações Internacionais da UFES, na Divisão de Mobilidade para o Exterior. E nós preparamos esse vídeo para que você possa conhecer sobre a mobilidade acadêmica internacional. O que é? Como que ela funciona, né? Como aluno da UFES, você pode usufruir dos diversos acordos que a UFES tem com várias instituições em outros países. Temos acordos com instituições em Portugal, na França, na Itália, na Rússia, na Polônia, na Colômbia, no Uruguai, no Peru, em Cabo Verde. São diversos acordos que você pode ir para uma dessas universidades fazer parte do seu curso nessa instituição estrangeira. Então, acompanhe essa palestra e se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Então, a ideia hoje é que vocês saibam um pouco como que funciona, né, e como que é possível que você realize essa mobilidade. Então, acho que se você está aqui é porque você está interessado, né, nesse assunto. Então, a gente vai dar algumas informações hoje. Não vai ser super detalhada, né, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários, que depois, no final da palestra, a gente vai respondendo, tá bom? Enquanto a gente tiver tempo aí. A gente tem também, eu chamei a Laura, que ela fez a mobilidade ano passado, então daqui a pouco ela vai falar para a gente também um pouco como foi a experiência dela, tá bom? Então, como eu falei, né, eu sou a Ana Raquel. A SRI, eu não sei quem de vocês sabia, né, que existe uma Secretaria de Relações Internacionais na UFES. A gente fica ali, né, no prédio da reitoria, do lado do caixa eletrônico do Banco do Brasil, é o nosso escritório. E atualmente a gente não está trabalhando de forma presencial, né, por causa da pandemia, estamos trabalhando de forma remota, mas quando tudo isso passar e voltarmos às atividades presenciais, vocês podem encontrar a gente ali, pode ir lá bater na porta, que a gente sempre está disposto a conversar com vocês. Por enquanto, a gente conversa por e-mail. A missão da Secretaria de Relações Internacionais é promover e gerir a internacionalização da UFES. E a nossa visão é ser agente de consolidação de uma cultura de internacionalização na UFES. E ela, então, a SRI, ela é dividida em 4 divisões, né? Tem a secretaria como um todo, ela tem um professor Yuri Leite, que é o secretário de Relações Internacionais, né? E a técnica administrativa que trabalha com ele é a Lisiane Rodrigues. E, então, eles coordenam o trabalho de 4 divisões. A divisão de acordos de cooperação, que tem a professora Maria José como chefe, né? E a Raquel como técnica administrativa. Temos a divisão de mobilidade para a UFES, que trata dos assuntos dos alunos estrangeiros que vêm para a UFES. Tem a divisão de mobilidade para o exterior, que é essa divisão que está fazendo a palestra, e tem a divisão de línguas, né, que quando tinha os idiomas sem fronteiras, né, as provas de TOEFL, tudo isso era a divisão de línguas que tratava. Então, a gente está dividido dessa forma. Então, qualquer assunto concernente a essas questões, vocês podem mandar e-mail. Como eu falei, nosso site está aí, né, que eu estava mostrando agora há pouco. Tem muita informação lá, e todas as oportunidades que a gente fica sabendo, a gente divulga no site também. Na verdade, esse print está até desatualizado. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Que aqui vocês já podem ver, aqui em cima vai ter o link, se vocês entrarem no site, vai ter o link para o nosso Facebook, para o Twitter, para o Instagram e para o YouTube da SRI. Lá, inclusive, também, deixa eu abrir aqui para vocês verem, vocês podem ter depoimentos mesmo de outros alunos que foram. Tem depoimento pessoal em Portugal, na Argentina, e vocês podem dar uma olhada depois também. Então, o que vem a ser a mobilidade acadêmica internacional, né? Muitos chamam de intercâmbio, né? Mas o intercâmbio, muitas vezes, ele não está relacionado com a questão acadêmica, por isso que a gente tem preferido usar o termo mobilidade acadêmica internacional. Mas é em si um intercâmbio, né? É uma experiência no exterior que propõe um intercâmbio, né? Uma troca. É uma troca de conhecimento, uma troca de experiências, né? E é uma atividade muito rica, né, culturalmente falando, porque você, como aluno da UFES no exterior, você vai ter contato com os nativos daquele país, mas também com muitos alunos de outros países também. Né, tem toda a experiência de viagem, né, que traz uma certa independência, né, geralmente os alunos de graduação gostam muito de ter essa oportunidade para aprender a se virar, né, geralmente eles falam. Você vai estar em contato com outras línguas, né,
Mesmo estando em Portugal, você vai entrar em contato com alunos de outros países que falam inglês, que falam espanhol, que falam francês, chinês, e traz experiências, né, muito ricas, experiências boas, experiências ruins também, mas que servem para um aprendizado. Então, se você realmente estiver interessado em fazer mobilidade, conhecer mais as experiências, dos alunos que já foram, sugiro que vocês olhem lá, leiam os depoimentos que tem no site, vejam os vídeos no YouTube, para você conhecer um pouco melhor quem já foi, né, e como que foi a experiência para eles, e ver se realmente é uma experiência que você está disposto, né? E como é que a mobilidade acontece, então, para a UFES? Ela funciona no âmbito dos acordos, né? Como eu falei, a UFES, ela tem acordos com várias universidades de vários lugares, e dentro dos acordos, na maioria deles, está previsto essa troca de estudantes, né? Então, que estudantes da UFES vão para essas universidades, estudantes dessas universidades vêm para a UFES. E está previsto também que o que você estudar lá, você possa aproveitar no seu histórico aqui, né? Não é automático, você quando volta precisa solicitar esse aproveitamento, mas geralmente os alunos acontecem. Então a ideia é que realmente o que você faria aqui, você faça no exterior, tendo uma visão diferente da disciplina. Mas também você pode fazer outras disciplinas que você não tem no seu curso, né? E a mobilidade também, um dos objetivos dela é fortalecer as parcerias entre a UFES e essas outras instituições, né? E também promover essa competência intercultural para o aluno e, de certa forma, para a própria universidade, né? Para os professores, para os alunos, para os técnicos. Então, realmente, que a UFES tenha uma cultura de internacionalização, ela seja intercultural. Então, essas são algumas das características da mobilidade para o exterior na UFES. Então, falando especificamente da nossa divisão, a gente tem duas principais atribuições, que é promover as oportunidades de mobilidade para a comunidade acadêmica e também auxiliar e acompanhar a mobilidade, né? Ou seja, promover as oportunidades e para quem está indo ajudar, né, a fazer essa viagem e acompanhar, e tanto na ida, tanto na estadia quanto no retorno. Então, para vocês terem uma noção de como isso tem funcionado, né, em 2019, a gente teve 47 alunos da UFES no exterior, naquele ano, dividido em 6 países e em 21 instituições de ensino superior estrangeiras, né. A maioria foi para Portugal, mas nós tivemos também um grande número na França, 4 alunos na Alemanha, 3 na Itália, 2 na Colômbia e 2 nos Países Baixos. Isso foi em 2019. Em 2020 veio a pandemia, né, tinha alguns alunos no exterior, muitos voltaram, alguns ficaram um pouco mais. E uma dessas alunas que foi é a Laura. Então, eu chamei a Laura para estar aqui com a gente hoje. Laura, você está aí? A Laura está aí? Acho que está. Ei, Ana, tudo bem? Eu tô. Eu vou parar aqui minha apresentação, então, para ser isso. A Laura vai contar um pouco para a gente, né, Laura? Conta um pouco para todo mundo aí como que foi essa experiência, alguma dica que você quiser dar. Ela foi em 2020, né, para Portugal, para a Universidade de Beira Interior, certo? Fala o seu voltei também. Esse ano. Voltou esse ano, né? Passou a pandemia lá. Sim. Espero que dê para me ouvir direitinho. Eu desejo boa tarde a todo mundo, né? Eu vou contar um pouco para vocês como foi a minha aventura de mobilidade acadêmica, porque eu saí do Brasil em 2020, em fevereiro, no dia 1º, e era quando a gente começava a ouvir falar de Covid. Já ouvia bastante, mas era lá na Ásia. Então, pra gente que estava aqui, ainda era uma coisa que, tipo, não vai acontecer, né? E quando eu cheguei em Portugal, eu ainda peguei um período com aulas presenciais e participei de toda a abertura, né, que a universidade faz para os Erasmus, né, os intercambistas, a recepção. E no final de março foi quando a gente parou. Mas essa parada por causa do Covid, né, essa interrupção da aula presencial não foi uma coisa ruim. Na verdade, eu levei como uma experiência boa também, porque eu vi como a universidade foi extremamente organizada nessa questão. Eu fui para a Universidade da Beira Interior, como a Ana já disse, em Portugal. E a universidade soube contornar a situação muito rapidamente. Então, a gente não teve um período sem aulas. Logo, a gente já começou as aulas online
e os professores te dão assistência o tempo inteiro. E ficamos esse período de aula online até junho, quando terminou o segundo semestre lá, na verdade, que foi quando eu terminei a mobilidade, para voltar em setembro o primeiro semestre, que eu fiz também lá. E aí já foi presencial. Agora, o que eu tenho para falar para vocês, tirando essa experiência, essa experiência um pouco mais diferente por causa da pandemia. Para quem souber aproveitar, a mobilidade ela vai ser um marco muito importante na vida acadêmica e na vida pessoal também. Eu falo isso por mim e por algumas amigas também, que eu tive a experiência aqui da UFES de estar na mesma universidade que eu. Mesmo em Portugal, a Ana também já falou sobre isso, eu conheci gente do mundo inteiro. É uma oportunidade, professores do mundo inteiro, palestrantes do mundo inteiro, tanto daqui da América que foram para lá também, tanto da Europa, da África. É uma oportunidade para quem quer fazer aí a rede de networking. Os professores, eles são muito solícitos, muito dispostos a querer ajudar o tempo inteiro. Principalmente para quem é brasileiro, a gente tem graças a Deus, né, uma fama muito boa no exterior. Eles gostam muito, respeitam muito os alunos brasileiros intercambistas. Eles são sempre dispostos a querer ajudar mais. Então, você consegue também participar de projetos junto com os professores. Você consegue oportunidade de estágio junto com os professores. Pesquisa, desenvolvimento de artigos. Você ganha a oportunidade de fazer palestras. Isso é um marco para quem está estudando, né? São coisas muito importantes. Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. O ganho também cultural é muito grande. Você tá num país com uma cultura diferente do seu de início, pode ser uma coisa um pouco assustadora. Mesmo falando português, né? Você se surpreende com algumas coisas. Mas as pessoas da universidade e da SRI daqui também do Brasil estão o tempo inteiro ajudando, perguntando, se dispondo a tratar de qualquer problema ocasional que venha ocorrer. Lá também eles sempre estão muito atentos, ajudando no que for preciso, principalmente por causa da pandemia. Teve colegas meus que precisaram de ajuda da assistência social da universidade e obtiveram sem problema nenhum ajuda com moradia, ajuda com alimentação. Teve pessoas que conseguiram estágios remunerados. O ganho cultural também de você conhecer outros países. A própria universidade te proporciona isso, porque existem passeios, disciplinas em que você pode viajar do lugar onde você mora para conhecer outras localidades e acompanhado de alguém que já conhece, já tem essa experiência, que pode proporcionar um conhecimento maior. E eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Poder sair da sua universidade, fazer um pedaço, mesmo que um pouco do seu curso no exterior. Todas as disciplinas que eu fiz o 8º período e o 9º período, que era só o TCC, e as outras matérias eu peguei adicionais lá, porque era uma coisa que eu gostaria, que diferente do que a gente tinha aqui na UFES, então é a oportunidade de você preencher a sua grade com disciplinas que a gente não tem aqui. Você também tem a oportunidade, eu não sei como é em outros cursos, mas para mim que fiz arquitetura, eu tive a oportunidade de pegar matéria de cursos que talvez aqui na UFES eu não teria oportunidade de estar assistindo aula também. E todas as matérias que eu fiz estava de acordo também com o que a minha grade dizia que seria possível de cursar lá, então a maioria foi aceita, aliás, todas foram aceitas, não tive problema nenhum. E também com o retorno no Brasil não tive problema algum, foi tudo muito certinho, para adequar a documentação, né, quando você volta, protocolar tudo direitinho, também foi muito rápido, muito correto. Eu só tenho que desejar para quem quer ir, boa sorte, vai ser um período muito bom da vida de vocês, então aproveite. Eu no começo fiquei um pouco desanimada por causa da questão da pandemia, mas não desanimem, gente. Lá é outra questão, é muito diferente do que a gente tá vendo aqui. As coisas são muito mais organizadas, você tem muito mais oportunidade
de ter uma vida quase que normal, né, nesse período que a gente está vivendo agora. E de uma forma mais que você considera menos arriscada, né? E também a última dica que eu gostaria de deixar é com relação ao visto, com quem for, para tomar esse cuidado de adiantar, correr atrás o quanto antes, porque comigo foi muito rápido a questão do meu visto, mas eu tive colegas que passaram muita dificuldade e chegaram atrasados em mobilidade por causa disso, então quanto antes você puder ver essas questões melhor. Ah, e outra coisa que eu queria falar também é que eu morei tanto em residência universitária, que tem universidades que proporcionam isso, e também morei em apartamento alugado, apartamento alugado. E lá existem lugares que você pode dividir apartamentos com colegas, repúblicas. Então, para quando você está lá, é muito mais fácil isso. Eu preferia alugar um apartamento sozinha e o custo comparado ao da residência universitária, não foi tão diferente assim. Então, para quem não tem a oportunidade de estar em residência universitária, não desanimem por causa disso, porque a sua experiência vai ser ainda melhor do que morar na residência da faculdade. Indico também, é super organizado, e eu acho que vai só agregar na experiência de cada um. Eu agradeço a oportunidade, Ana, de poder falar um pouquinho Obrigada a aqui. você, Laura. E fala uma coisa pra gente, por que que você escolheu Portugal e a Universidade de Beira Interior? Como é que foi essa sua escolha? Olha, vou ser sincera, a escolha da universidade, no meu, eu nunca tinha ouvido falar em Covilhã, em Portugal. Só que meu curso, as minhas amigas, vários colegas de curso já tinham ido para Covilhã, bem reconhecida ali na região da Beira Interior. Então, não me arrependi. É uma universidade que tem uma estrutura muito boa, muito forte, muito reconhecida em Portugal. Tanto que quando eu cheguei na imigração, na volta, né, que eu voltei para o Brasil em julho, e em setembro eu voltei para Portugal. E quando eu fui com a camisa, o moletom da universidade, nem pediram meu documento na imigração, só pediram meu passaporte e falaram: ah, você é estudante da UB. E, tipo, passei. Sendo que da primeira vez eu precisei de apresentar toda aquela lista de documentação para a gente sair daqui do Brasil. Então, e também é uma faculdade muito boa em questão de arquitetura e urbanismo. A cidade de Covilhã, ela é uma cidade que tem a parte antiga e a parte nova. Então, para quem está interessado nessa área de arquitetura, de engenharia, que eu vi que é os pontos fortes da universidade lá, é muito interessante, porque na cidade mesmo a gente tem aula que explora todos os edifícios ali. Então, é um ganho, né? E por isso que eu escolhi a universidade. Portugal também foi por causa da língua, porque eu não tinha muita segurança no inglês, não queria fazer o exame para poder, a proficiência, para poder testar os países, mas acabou que foi um marco para mim, que mesmo eu tendo insegurança, eu acabei desenvolvendo meu inglês porque eu tive mais de 4 aulas em inglês, porque tinha alunos poloneses na sala, italianos, então lá todo mundo fala inglês, as aulas eram em inglês. E foi incrível, porque os professores deram todo o suporte para alguns alunos brasileiros que tinham certa dificuldade, então não teve problema nenhum. E a escolha da universidade foi mais ou menos isso. Legal, Laura. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, gente, eu queria trazer a Laura realmente para trazer esse ponto de vista do aluno, né? Porque o que eu conheço são mais os procedimentos, o contato assim com a Secretaria de Relações Internacionais das outras universidades, mas acho que é legal vocês ouvirem essa experiência de um de vocês, né? Eu vi que vocês colocaram várias perguntas, eu vou responder no final, tá bom? Então, só para a gente terminar, para eu mostrar um pouquinho mais para vocês, que acho que no que eu vou falando, algumas das perguntas já vão sendo respondidas. Então, voltando, então a gente teve alguns alunos em 2020, né? E aí, por conta da pandemia, acabou que foram pouquíssimos alunos que foram no meio de 2020 e agora esse ano, tá? Mas, então a gente falou sobre o acompanhamento que a gente dá aos alunos de mobilidade e a promoção das oportunidades. E quais são essas oportunidades, né? A gente tem oportunidades que nós mesmos, que somos nós que organizamos, né, todo o processo seletivo,
que no caso é o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, que a gente chama de PMAI, para graduação. E a gente tem outros programas, né, que são programas de outras instituições que a gente também participa. E a gente, né, promove e faz chamada, faz edital, o que for necessário para que os alunos possam participar também. Então, a gente vai falar mais hoje sobre o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, que é o que a Laura participou, tá bom? Porque é o que a gente tem mais conhecimento e mais controle. Os outros, cada programa tem as suas particularidades. Então, o PMAI, a seleção dele normalmente, sem pandemia, é feito todo semestre para o semestre seguinte. Então, por exemplo, se você quer fazer o intercâmbio no início de 2022, a seleção seria feita agora no segundo semestre de 2021. Então, todo semestre é feita a seleção, os alunos se inscrevem no edital e a gente faz a seleção. Ele é válido para todos os cursos da UFES, e quem entra nesse programa são as universidades que respondem de forma positiva à nossa consulta. Então, a UFES tem acordo com diversas universidades, mas para cada universidade, o acordo ele pode ser compreendido de forma diferente. Então, por exemplo, geralmente as universidades dos Estados Unidos que a UFES tem acordo, elas não aceitam os alunos da UFES para mobilidade, porque para eles é preciso haver um acordo específico de mobilidade, e atualmente eles não demonstram interesse em ter esse acordo específico de mobilidade com a UFES. Então, os acordos que a gente tem com as universidades dos Estados Unidos, eles servem mais que tudo para cooperações em pesquisa, tá bom? Mas tem universidades que, o acordo que a gente tem com elas, eles aceitam a mobilidade, então eles aceitam os nossos alunos, tá bom? E essas universidades, a gente faz uma consulta a todas as universidades que a gente tem acordo e a gente pergunta, vocês aceitam estudantes da UFES no próximo semestre? Alguns falam sim, outros falam não, outros não respondem. Mas mesmo assim, os que não respondem, a gente vai lá no site, se eles falam que estão com a mobilidade aberta, a gente também coloca eles no nosso edital. Tá bom? Então, são essas universidades. Precisa ter um acordo, e além do acordo, precisa ter a confirmação delas, né, seja pelo site ou por e-mail, de que eles aceitam os alunos das universidades com as quais tem um acordo geral de cooperação. Nesse acordo, está incluído a isenção de taxas acadêmicas. Então, geralmente, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos poucos países em que a universidade pública não é paga, né? A gente paga com os nossos impostos, mas o aluno não precisa pagar uma mensalidade ou uma semestralidade. Geralmente, nos outros países, mesmo sendo uma universidade pública, os alunos precisam arcar com custos de semestralidade ou de mensalidade. Então, você indo debaixo desse acordo da UFES com essa universidade, você não paga essas taxas, tá bom? Mas também o PMAI ele não possui um auxílio financeiro, a UFES não tem uma verba para dar bolsa para esses alunos, então todos os gastos, né, passagem, visto, seguro, alojamento, transporte, hospedagem, cópia, tudo isso é de responsabilidade do aluno. Tá bom? Então, você tem a isenção da taxa, mas você não tem auxílio financeiro. E o PMAI, a seleção é feita para um semestre, né, para você fazer um semestre lá, mas também ele pode ser prorrogado para fazer 2 semestres, ok? Então, você gostou, quero fazer mais um semestre, aí você entra em contato com a gente, pergunta à universidade lá se pode, né, então a gente faz esses contatos e podendo você prorroga, como a Laura fez, ela prorrogou. Tá bom? Isso é sobre o PMAI. E foi algumas informações gerais, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre ele. Então, só para mencionar um pouco dos outros programas. Esse programa Mobilidade AUP é da Associação de Universidades de Língua Portuguesa. São, né, universidades de vários países de Portugal, de Cabo Verde. Lá no nosso site tem explicando, mas tem o link para esse programa. Então, ele é a mesma ideia do PMAI. Você vai se candidatar para fazer um semestre de mobilidade nesse outro país que faz parte da AUP, né, que são países de língua portuguesa. E a mesma que você tem isenção de taxas, né, mas não tem bolsa. Pode ser que a instituição lá no exterior, ela te ofereça um alojamento, te ofereça um auxílio alimentação, mas não é garantido. Tá bom? E no próprio site desse programa Mobilidade AUP,
vocês vão encontrar também alguns links para alguns programas de bolsa que eles têm em parceria e que pode ser que vocês consigam bolsa, quem for por esse programa Mobilidade Alp. Mas eu volto a falar, né? Ele é um programa entre as universidades de língua portuguesa, tá? Dos países de língua portuguesa. Outra questão, outro tipo de mobilidade que está aumentando bastante é a mobilidade virtual. O que seria isso? Seria você fazer, estando aqui no Brasil, você fazer disciplinas online em universidades de outros países, né? Então, atualmente, a gente tem uma parceria com algumas universidades, com um programa que está sendo desenvolvido no Chile. Então, já teve uma chamada para algumas pessoas fazerem, para quem quisesse, né, se inscrever para fazer disciplinas virtuais na PUC de Valparaíso, no Chile. E agora tem uma aberta para quem quer fazer algumas disciplinas na Universidade del Desarrollo, no Chile também. Tá? Então, e a gente sempre está divulgando algumas outras oportunidades que chegam de mobilidade virtual para todos os alunos de graduação, tá bom? De todos os cursos. Geralmente, o que você precisa é você ter a proficiência no idioma em que a disciplina que você quer fazer vai ser selecionado, né? Então, às vezes é em espanhol, às vezes é em inglês. Outro programa que é muito procurado é o ELAP do Canadá, que é o Emerging Leaders of America Program, né? De líderes emergentes. Ele é um programa de bolsas do governo canadense, mas ele é um programa bem fechado, né? O que significa isso? Que para a graduação, para o aluno de graduação da UFES, e por esse programa fazer um intercâmbio, fazer disciplinas lá em alguma universidade do Canadá com essa bolsa, precisa ter um acordo específico de mobilidade entre aquela universidade e a UFES, né? Atualmente, a gente só tem uma universidade que aceita os alunos de graduação para fazer disciplina no ELAP, que é a Universidade de... ela é complicada de falar, é Quebec Trois-Rivières, UQTR, né? E essa seleção é feita anualmente, geralmente acontece em fevereiro. Então, quem está interessado nesse programa pode entrar lá no nosso site, procurar ELAP e conhecer um pouquinho mais. Além de cursar disciplina, você também pode fazer, você pode se candidatar para fazer estágio em pesquisa, mesmo sendo aluno de graduação. E para isso, então, algumas universidades não exigem que exista um acordo de cooperação. Só que o aluno tem que ter, lá nessa universidade canadense, um professor que esteja interessado que ele passe esse período de 3 meses, geralmente é 3 meses, de 3 a 6 meses, fazendo esse estágio em pesquisa lá. Então, é o aluno que tem que correr atrás desse professor e tem que verificar se a instituição aceitaria esse aluno, mesmo sem ter o acordo. Então, para pesquisa, não é necessário o acordo, mas para a disciplina é necessário, ok? Outro tipo de mobilidade são os estágios internacionais, que é possível realizar de 2 formas. Uma, você já estando matriculado na universidade, pelo PMAI ou por outro programa, você já está lá, por exemplo, em Portugal, fazendo a mobilidade, e surgiu um estágio pela universidade que você está matriculado lá, ok? Então, você faz o estágio como aluno da mobilidade daquela universidade. E outra forma de você fazer o estágio é por esses agentes integradores, né? E no caso, a UFES tem acordo com essa IAEST, que a gente teve uma palestra 2 semanas atrás, que está no YouTube também. Então, aí tem alguns custos, né? Eles cobram algumas taxas, mas que você pode também se inscrever para conseguir uma vaga de estágio internacional. Tá bom? Temos o Brafitec, que é um programa da CAPES, específico para engenharia, e é um programa do qual os professores de engenharia precisam submeter para a CAPES, né, um projeto, e aí, tendo esse projeto aceito pela CAPES, ele seleciona alguns alunos dos cursos que o projeto propõe para fazer a mobilidade, né. Atualmente, a gente tem um projeto que está terminando, que já terminou, eu acredito que não vai ter mais seleção, e tem um outro projeto que ainda está vigente, e deve ter mais uma seleção, mas eu volto a falar que ele é um projeto específico para as engenharias que estão contempladas naquele projeto, então não é para todos os cursos, tá? O Santander, também, universidades, eles têm alguns programas de bolsa, o último que a gente teve com a UFES foi o Ibero-Americano, mas ele também parece que já foi extinto, parece que ele não vai ter mais. Mas, vez ou outra, pode aparecer alguma oportunidade do Santander. Tá bom? E o duplo diploma é uma modalidade em que você pode fazer metade da sua graduação aqui e metade da sua graduação no exterior. Mas, para isso, é necessário ter um acordo específico para o duplo diploma entre o seu curso
e o curso na instituição estrangeira. É um acordo bem específico, ele fala exatamente quais as matérias que você vai fazer aqui, quais matérias que você vai fazer lá, e quando termina, você tem o diploma válido no Brasil, o diploma válido, o diploma da instituição estrangeira. Ele tem acontecido principalmente para engenharias, mas ele pode acontecer para qualquer outro curso, né? Mas o estabelecimento desse acordo tem que ser de interesse dos professores. Então, os professores, eles precisam ter esse interesse, né, ter contatos nessa instituição estrangeira que também tenha esse interesse. Eles entram em contato com a divisão de acordos da SRI, e aí pode nascer esse acordo de duplo diploma e o estudante pode ir, né? Mas ele sempre vai com o aval do coordenador desse acordo, que é um acordo bem específico. E aí eu coloquei 3 pontinhos, porque à medida que vão surgindo novos programas, a gente vai tentando incorporar e ver como que a gente consegue viabilizar isso para os alunos, tá bom? Então, essa foi uma visão geral de quais são os programas que tem. E aí, então, vou falar especificamente sobre o PMAE, que é o que a Laura foi. Alunos de graduação que podem cursar entre 1 a 2 semestres em instituições de ensino superior estrangeiras parceiras da UFES, com isenção de taxas acadêmicas, que eles chamam de tuition fees, geralmente com gastos por conta do aluno. Então, quais são esses gastos? Passagem, visto, hospedagem, alimentação, seguro-saúde internacional, etc. Tudo o que precisar para se manter lá, para ir, tá bom? Tudo isso é por conta do aluno. Ah, mas eu quero uma bolsa. Aí você pode ficar à vontade para você procurar, tá? Por isso que a gente está sempre divulgando o porto que a gente chega ao nosso conhecimento, mas atualmente a UFES não possui verba para ter destinadas à bolsa para alunos de graduação fazerem mobilidade no exterior, tá bom? Então, vocês podem ter, a gente tem um aluno que fez na Alemanha, ele conseguiu uma bolsa de estudos da Alemanha, enquanto ele estava lá. Então, existem oportunidades, né? Então, o aluno tem que realmente correr atrás, buscar, e tudo que chega ao nosso conhecimento, a gente coloca lá no site, tá bom, gente? Coloca nas redes sociais. Como é que o programa funciona? A gente lança o edital, tem o momento de inscrição, a homologação é que a gente confere se o aluno preenche os requisitos, e a gente faz a classificação. Então, ele sendo aprovado no edital, e sendo colocado, né, em uma das vagas, a gente vai inscrever, ele vai passar o nome dele para a instituição estrangeira, a instituição estrangeira vai analisar, vai falar se ela aceita ou não, e aí ela aceitando, você já pode providenciar o visto, já pode providenciar a passagem, e quando você for, a gente te auxilia para quais são os trâmites que você tem que fazer para ter esse registro na UFES, né? Você fica trancado aquele período, fazendo o seu curso no exterior. Aí, quando você retorna, você vai pedir o aproveitamento das disciplinas. É assim que ele funciona. Então, ele é para todos os cursos de graduação. Só que o seu curso, ele tem que ter um curso compatível com o seu na instituição que você quer ir. Então, por exemplo, você é estudante de design e você quer ir para lá fazer música, aí não é compatível, tá bom? Então, você precisa ir para uma instituição que tenha o seu curso ou um curso compatível com o seu lá. A seleção é feita semestralmente. E quais são os requisitos? Geralmente, gente, isso eu vou falar geralmente porque a gente está sempre revendo os nossos processos, tá bom? Então, isso é atualmente. Pode ser que mude mais para frente, pode ser que não. Então, sempre é bom você verificar os critérios do edital que você quer participar. Mas, geralmente, é exigido que você tenha pelo menos 40% da sua carga horária completa, tá bom? Você já fez matérias, né, uma boa parte do seu curso aqui, para você estar apto para ir. O CRN, que não é o CR, é o coeficiente de rendimento normalizado, tá bom? Ele tem que ser maior ou igual a 5. Esse CRN você pode verificar no seu comprovante de solicitação de matrícula, tem lá o númerozinho. E você tem que ter proficiência no idioma do país para o qual você está indo, né? Ou, às vezes, proficiência no idioma em que a disciplina vai ser selecionada. Então, por exemplo, na Itália, tem algumas universidades que dão, como a Laura falou aí, né, que as disciplinas em inglês. Então, na Itália, tem universidades que elas nem pedem a proficiência em italiano, elas pedem a proficiência no inglês. Então, você precisa ter a proficiência que é exigida pela instituição, tá bom? E aí, a gente classifica os alunos pelo CRN, pelo rendimento acadêmico, e as vagas são para diversas áreas, como eu falei, depende muito da instituição e dos cursos que a instituição tem lá. Então, aqui eu trouxe só para exemplo, para vocês verem, alguma das vagas do nosso último edital. Então, teve vaga para a Alemanha, para engenharia, né, para a Áustria também, de engenharia, porque são institutos de engenharia, tá bom? Para a Itália, em Veneza, para os Países Baixos, para essas áreas aí também, para Portugal,
para a Alemanha, Argentina. Então, ali vocês podem ver qual é a proficiência, né? Em inglês, em alemão, em espanhol. Teve para a França, para o México, para a Polônia, para Portugal, né, para a Rússia. A gente dividiu por chamadas por causa do prazo para inscrição lá nessa universidade, tá bom? Por isso que se repetem os países, porque a gente dividiu nesses períodos. Rússia. Então, como vocês podem ver, são várias oportunidades, né? Realmente fica a critério do aluno escolher qual ele tem mais interesse por causa do país, né? Por causa do clima, por causa do idioma, por causa dos cursos, por causa da reputação da universidade. Então, geralmente, o aluno que participa, os requisitos são que ele tem que ser brasileiro, maior de 18 anos, ele tem que estar matriculado em disciplina, naquele semestre em que ele está se inscrevendo no edital, ele tem que ter um mínimo de 40% da carga horária, e ele tem que ter disciplina a cursar quando ele terminar a mobilidade. Então, o aluno ele não pode ser finalista, porque realmente a ideia é que ele vá fazer parte do curso dele e voltar e terminar o curso aqui. O CRN a gente já falou, e ele tem que também cumprir os requisitos da universidade que ele vai. Então, tem universidades que pode falar assim, não, a gente só aceita aluno que tenha 50% já completo. Ou ele pode falar, a gente só aceita aluno que tenha um CRN 7, né, alguma coisa assim. Então, a universidade estrangeira que realmente vai definir ela vai ter os seus critérios também, tá bom? Com relação ao comprovante de proficiência, como eu falei, ele vai ser determinado pela instituição estrangeira. Tem instituição estrangeira que ela não fala assim, pode vir, não precisa de comprovação da proficiência, né? A gente confia na palavra da UFES de que esse aluno sabe o inglês, a gente confia na palavra da UFES de que esse aluno sabe o espanhol. Então, a gente tem os nossos critérios próprios, né? Porque como eles confiam na nossa seleção, a gente precisa ter algum tipo de comprovação. Então, geralmente, a gente aceita documentos emitidos por uma instituição de ensino de língua, com seu nível daquele idioma, né? E ele tem que falar no padrão A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Que é bem usado internacionalmente. Ou, se você já fez um desses testes, TOEFL, DEL, né? Esses testes reconhecidos internacionalmente também serve. Para espanhol, por ser uma língua próxima do português, a gente aceita uma autodeclaração, tá bom? Mas aí depois, lá na classificação, se alguém tem um comprovante de que estudou o espanhol, aí ele tem uma prioridade acima da pessoa que só tem a autodeclaração. Então, essa questão da língua, para quem está querendo ir, é muito importante, né? Para você se planejar, para você já começar a estudar, talvez se inscrever em alguma prova, porque, como eu falei, tem instituição que ela exige que o aluno tenha o resultado do teste TOEFL. Tem a instituição que vai exigir que ele tenha o resultado de um teste aplicado de espanhol, tá bom? Então, isso depende da instituição e é uma questão que precisa ser preparada com antecedência, né? Para você aprender o idioma e ter esse comprovante. Então, aí estão as dicas, né? Escolha a universidade que você quer cuidadosamente, a área de estudo, né? Que ela tem destaque, o idioma, o clima da região, o custo de vida. Você pode ler os depoimentos que a gente tem lá. Invista na aprendizagem do idioma e na obtenção de um comprovante de proficiência. Melhore o seu CRN, né? Ou seja, invista realmente na sua formação aqui na UFES, né? E se você, por acaso, não tem um CRN muito alto, talvez algumas questões que aconteceram na sua jornada acadêmica, né? Então, você pode, talvez, optar pelas universidades menos concorridas, né? Geralmente, as de Portugal são as mais concorridas. Então, você pode, talvez, optar por a Colômbia, uma na Argentina, que não tem tanta gente inscrita, né? Então, acaba que o corte não é tão alto. E fique atento às datas das chamadas, dos editais, e verifique a oportunidade de bolsas externas, né? Então, se você quer ir para a França, entra na Campus France, entra em contato lá em grupo de Facebook, quem já foi, que bolsas que existem, porque realmente tem muita oportunidade por aí, tá bom? Então, aí eu deixo o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso Twitter, né? Tem um e-mail que vocês podem entrar em contato, tá bom? O nosso site. E aí eu vou dar uma olhada agora nas perguntas. Sobre a questão de que a gente está... Atualmente, esse edital de PMA, ele está suspenso por causa da pandemia, mas a gente está se planejando, né? Claro que a gente vai continuar observando a abertura das fronteiras, como é que vai se desenvolvendo toda essa questão, mas a gente está planejando fazer um novo edital agora nesse semestre, agora no segundo semestre,
de 2021 para quem quiser ir no começo de 2022, tá bom? Aí no começo de 2022 a gente vai lançar um edital para quem quer ir no meio de 2022. Vamos ver então as perguntas. Vou dar aqui de novo o formulário para ver aqui. Quais são os editais que dão bolsa para estudar na França, para não ter que pagar hospedagem e tal? Então, para a França especificamente, tem um programa que eu falei, Braftec, né? Mas ele é específico para alguns cursos, porque depende do projeto aprovado lá na CAPES, tá bom? Então, como eu falei, atualmente a gente não tem previsão de um novo edital do Braftec, tá? Fora isso, como eu falei, tem o PMAE, que você pode procurar uma bolsa externa. No site da Campus France, você tem lá, ela é uma agência, né, educacional da França aqui no Brasil, e geralmente as oportunidades de bolsas estão lá, bolsas externas. A Ingrid te perguntou, foi para a Laura, né, como ela se cadastrou para ir? A Laura foi pelo PMAE, então ela se cadastrou nesse edital de PMAE. A mobilidade pode durar 1 semestre ou 2 semestres. Aluno de qualquer período pode fazer mobilidade? Como eu falei, atualmente a gente colocou o mínimo de 40% da carga horária. Aí você olha lá no seu histórico, lá no final do histórico você tem falando assim, qual é a carga horária total do curso, e aí você soma a carga horária realizada pelo aluno e você vê se dá mais de 40%, tá bom? Alunos de todos os cursos podem fazer mobilidade? Sim, mas você precisa fazer mobilidade dentro do seu próprio curso, tá bom? É possível arranjar um estágio remunerado durante a mobilidade? Se a universidade que você está matriculado proporcionar isso, pode sim. E se o seu visto, geralmente os vistos ele permitem, porque vocês vão com visto de estudante. Então, geralmente o visto ele permite você fazer um estágio remunerado. Bom, mas aí, como eu falei, a cada caso tem que ver se primeiro se a universidade deixa, e segundo se o visto permite. O PMAE é a previsão para voltar agora no segundo semestre, para ir no ano que vem. O que está incluso na mobilidade? A mobilidade está inclusa por você ser aluno da UFES, você tem a isenção das taxas pagas lá na universidade. Ocasionalmente pode ter uma taxa ou outra, por exemplo, uma taxa para o seguro de estudante, ou de 5 euros, ou uma taxa para uso do restaurante universitário, ou uma taxa para uso da biblioteca, tá bom? Mas aquele valor mais grosso, mais bruto de pagar semestralidade e mensalidade não tá. No site da SRE é possível encontrar uma tabela com as universidades que a UFES tem acordo de cooperação? Sim. Mas como saber se aplicar? Saber quais oportunidades estão abertas para essa relação UFES-universidades? Aí você tem que esperar o edital, tá bom? Se você está muito ansiosa, você pode mandar um e-mail para a gente. Geralmente, o que eu indico também? Vocês verem os editais anteriores e ver se a universidade que você quer está, se ela está no edital anterior e o acordo continua ativo, então provavelmente ela vai estar no próximo edital, tá bom? É possível fazer mobilidade na pós? Mas a pós, ela depende muito de cada programa, tá bom? E a mobilidade geralmente acontece para pesquisa. A gente está planejando fazer uma palestra específica para mobilidade na pós. As provas de proficiência são obrigatórias? Então, tem universidade que exige a prova, sim. Ela fala que você precisa ter a comprovação sendo a resultado do teste TOEFL, o resultado do teste tal. Tá bom? Se a universidade não exige, a gente aceita uma declaração da instituição, de uma instituição que você estudou. Então, tem muita gente que fez ali antes era Centro de Línguas, agora é Núcleo de Línguas, né? Antes era CLC. Então, eles emitem um certificado, né, de que você completou o nível B1, B2, aquilo ali, pra gente, é aceito também. Ou de você fez em outro cursinho, geralmente eles fazem uma declaração de que você completou o nível tal. Mas aí a declaração precisa dizer qual é o nível, não adianta dizer a carga horária, intermediário avançado, precisa ser A1, A2, B1, B2, C1, C2. Me cadastrei, a Laura respondeu a mensagem, né? Indo pelo PMAE, eu posso trabalhar lá para auxiliar as despesas? A mesma questão, depende se a universidade te permite esse trabalho e depende se o seu visto permite esse trabalho, tá bom? O acordo duplo diploma é específico para cada aluno? Ou já existem alguns acordos que são feitos? Não é específico para aluno, não. Ele é específico para o curso. Já existem alguns acordos que são feitos e você pode ir dentro desse acordo. Então, você pode ali no nosso site, na parte de acordos ativos, vai ter uma tabela que diz qual é o país e qual é o tipo de acordo, se ele é geral, se ele é de duplo diploma. E aí, se você quiser ir, aí você manda um e-mail para a gente, fala, eu tenho interesse em ir por esse acordo para essa instituição.
Como eu sei quais são as universidades estrangeiras que têm acordo com a UFES para esse acordo de duplo diploma? Lá no nosso site, na lista de acordos ativos. A SR ajuda a conseguir acomodações? A gente não faz esse link direto com as acomodações, mas a gente pode te colocar em contato com quem da UF já foi para esse país. E aí, geralmente, esses alunos te passam algumas indicações, tá bom? E, geralmente, também o pessoal da Secretaria de Relações Internacionais da universidade que você vá, às vezes, eles têm uma lista que eles disponibilizam para ajudar a quem tá indo também. Eu desisti da vaga no meu edital por causa da pandemia, mas não dei. Não tem problema. Quem desistiu por causa da pandemia, a gente abriu uma exceção, então pode se inscrever para o próximo. O edital PMI é lançado quando, na maioria das vezes? A gente tenta lançar o mais cedo possível. Então, a gente tenta lançar, assim, janeiro, fevereiro, para quem quer ir a partir de julho. A gente tenta lançar agosto, setembro, para quem quer ir a partir de fevereiro, né? A grande questão é que a gente depende da resposta das universidades, porque eles precisam falar para a gente qual é o prazo para inscrever, o que precisa para inscrever, quais são os requisitos, se eles aceitam. Então, a gente fica na espera dessa resposta deles. Por isso que a gente até dividiu os outros por chamadas, para a gente ter mais tempo de esperar a resposta deles, para ter o maior número possível nos editais. Mas a gente tenta fazer o mais cedo possível, porque, como a Laura falou, é importante uma antecedência, principalmente em relação ao visto, tá? Então, geralmente é no começo, e a gente manda e-mail para todos os alunos, falando que a gente lançou o edital. O CRN é o coeficiente de rendimento normalizado, que tem uma resolução da UFES que mostra como é feito esse cálculo, mas é, de certa forma, para tentar equiparar os cursos, porque o CR é de acordo com o seu curso, né? Então, o CRN, ele tenta equiparar os cursos. Você pode verificar ele lá no seu comprovante de solicitação de matrícula. Como a mobilidade virtual do Chile entra no nosso horário, pois os horários virtuais já. Ele não entra no seu horário individual. Depois você pode pedir o aproveitamento. O aproveitamento, a resposta dele fica a critério do colegiado. Então, cada colegiado faz uma avaliação, tá? Então, primeiro você faz a disciplina, e quando termina a disciplina com o histórico que a instituição estrangeira te dá, você pede o aproveitamento. E o seu colegiado vai falar se sim ou se não. O Braftec tem previsão de abertura? Ainda não, porque depende da CAPES, é um projeto da CAPES. Se eu conseguir uma oportunidade numa universidade que a UFES não tem acordo, consigo ir? Conciliando com a graduação aqui? Sim. Se a UFES não tem acordo, geralmente não há essa isenção de taxas. Então, você pode, sim, eu encontro uma universidade nos Estados Unidos e eu vou pagar, ou eu consigo uma bolsa da universidade, eu quero ir. Você pode ir, não tem problema, tá bom? Você entra em contato com a gente para a gente fazer esse registro. Mas, como eu falei, como é fora de um acordo, ele não tem nenhum tipo, essa universidade não tem nenhum tipo de obrigação de conceder isenção para o aluno, tá bom? Mas pode ir. Você tendo lá o aceite da universidade, entre em contato com a gente, que a gente vai te auxiliar em relação aos registros na UFES, tá bom? É possível se candidatar ao PMI junto com a oportunidade de estágio remunerado? Ou estágio é somente quando já está lá no país? Eu não sei, depende, né? Se esse estágio é pela IAEST, por exemplo, a gente teria que avaliar. É um caso, né, à parte, então pode mandar um e-mail para a gente, Juliana, explicando realmente aí o que você tem pensado para a gente tentar te responder, tá bom? Gente, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma outra dúvida. Como eu falei, deixa eu mostrar de novo o nosso site aqui. Tudo eu vou colocar no YouTube, aqui tem no YouTube a palestra, eu vou deixar o PDF disponibilizado aqui nos formulários e documentos, tá bom? Mas tudo que eu falei está, de certa forma, resumido aqui nessa parte, mobilidade para o exterior, graduação. Então, aqui tem falando um pouquinho sobre os programas que eu falei, tá bom? Os editais anteriores que vocês quiserem ver, vocês veem aqui, editais, então, 2019, você tem outros editais também, mas vocês vão encontrar programas de mobilidade acadêmica internacional aqui, tá bom? E aí vocês podem, então, ver realmente aqui outras oportunidades, talvez aqui pode ter algum programa de bolsa que possa ser o que vocês estão procurando. Então, esse é o nosso site. E, como eu falei, a gente está sempre divulgando as oportunidades que são do nosso conhecimento, para que vocês possam
realmente poder ter essa experiência que vocês desejam. Tá bom? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, deixa eu ver aqui. Algum programa além do PMAE abrange o curso de veterinária? Tem um programa ALP, que eu falei, de línguas das universidades dos países de língua portuguesa, tá bom? Lá deve ter algum curso, você tem que verificar as instituições que estão participando no site deles, que está lá, aqui onde eu mostrei para vocês, ó. Mobilidade para o exterior, graduação, ó, tá aqui, Mobilidade ALP, tá? O site deles está aqui, você pode entrar e lá eles falam quais são as instituições, tá bom? Você pode ver se tem alguma universidade que tem o curso de veterinária. Essa palestra vai ficar gravada no nosso YouTube. Para ir no nosso YouTube, você entra aqui no site, início, tem o link. Você clica e ele vai levar para o nosso YouTube, tá? Universidade fora do acordo, eu consigo as matérias quando voltar? Então, como eu falei, o aproveitamento, ele fica a critério do colegiado. Quando você volta, antes de você voltar, na verdade, você já entra em contato com o seu colegiado por e-mail, com a secretaria, perguntando quais são os documentos que você precisa para pedir o aproveitamento das disciplinas cursadas no exterior, porque cada colegiado tem os seus procedimentos, as suas regras. Pode ser que eles peçam só o histórico, pode ser que eles peçam o histórico e ementa, pode ser que eles peçam o histórico e ementa traduzido oficialmente, ou em inglês tá bom para eles, tá? Então, você tem que ver isso com o colegiado. Mas não tem, porque eu fiz uma universidade parceira, eu tenho mais chance. Não existe isso, não, tá bom? Realmente, o colegiado, ele vai analisar a documentação que você vai trazer e vai ver se dá para ser aproveitado ou não, tá bom? Então, essa resposta só você vai saber com seu colegiado mesmo. O que a gente faz? O aluno, para ele ir, ele precisa fazer um plano de estudo. Ali ele coloca as disciplinas que ele pretende estudar no exterior. A nossa orientação é que quando você faz aquele plano de estudo, você converse com o coordenador do seu curso, para você ver quais disciplinas que poderiam ser aproveitadas com aquela disciplina, tá bom? E aí, quando ele assina, porque esse plano de estudo ele tem que ser assinado pelo coordenador do seu curso, depois você vai voltar e falar, eu fiz essa, então agora eu quero pedir aproveitamento. Mas como eu falei, vai depender da resposta do colegiado, tá bom? Mas você já fazendo esse plano de estudo, mesmo que seja para a universidade fora de um acordo, é mais tranquilo de você conseguir, porque aquilo ali já foi visto, já foi avaliado. A disciplina que você escolheu, ela foi orientada a escolha foi feita com orientação do seu coordenador, né? E ele falou, essa disciplina pode ser que seja correspondente a essa. Às vezes vai ser aproveitado como disciplina, às vezes pode ser aproveitado como atividade complementar, às vezes pode ser aproveitado como disciplina optativa, tá bom? Cidadania, quem tem cidadania e não precisa do visto, passaporte europeu não precisa do visto, não tem problema, então você não faz o processo de visto, né, mas você precisa, mesmo assim, respeitar as regras da instituição como um estudante estrangeiro em mobilidade, tá bom? Mas aí você já tem uma complicação a menos que você já tenha o visto. Há algum programa que envolva o curso de odontologia? Então, não é questão tanto de programa, é mais questão que tem a ver com as universidades. Você precisa escolher uma universidade que tenha o curso de odontologia. Geralmente ela vai acontecer pelo PMAE, né? Ou por esse programa também da ULP, que se vão para as universidades de língua portuguesa, tá bom? Aí você tem que ver as instituições. Se as instituições oferecem o curso de odontologia, geralmente eles já aceitam. A Laura mencionou o programa Erasmus. O que seria esse programa? O Erasmus é um programa da União Europeia, em que é feito várias ações, e uma delas é a mobilidade. Então, ela acontece lá, os alunos fazem a mobilidade entre os países da União Europeia, tá bom? Só que acontece, como esse programa é muito conhecido, e ele tem muito movimento, muita movimentação mesmo lá dentro da Europa, acaba que eles generalizam esse termo, Erasmus, para todos os alunos de mobilidade. Então, lá eles nem falam aluno de mobilidade, falam aluno Erasmus, não importa de onde você vem. Mas quem é Erasmus mesmo é quem participa desse programa Erasmus, que geralmente é da União Europeia. Erasmus mais da Bolsa, como eu faço para participar? Então, o Erasmus geralmente ele acontece dentro das universidades, entre as universidades da União Europeia mesmo, e pode ter que uma universidade, que alguns projetos tenha projeto com universidades do Brasil. Atualmente, a UFES não participa de nenhum projeto da Erasmus+, mas eu aconselho você entrar no site da Erasmus+, e verificar que talvez tenha algum projeto ali que possa oferecer alguma bolsa para alunos estrangeiros que estão indo para aquela instituição. Então, depende da instituição que você vai,
tá bom? Mas a UFES em si, ela não participa do projeto Erasmus+. Gente, já deu o nosso tempo também, tá bom? Queria agradecer vocês. Por favor, preencham vou colocar mais uma vez aqui a nossa lista de presença, também tem ali uma partezinha para você deixar a sua opinião, talvez alguma questão que poderia ter sido abordada e não foi, o que você gostaria de ouvir mais, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que participou, e fique à vontade para mandar e-mail, para saber alguma dúvida que você teve e não foi respondida, tá bom? Siga as nossas redes sociais, que toda oportunidade a gente divulga ali também, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter e no nosso site, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, tenham uma boa noite.